Vamos lá, começamos o capítulo e finalmente, depois de 2 semanas, estamos aqui para conversar sobre todas essas questões. E a gente já começa logo de cara com o Itadori falhando, mas não falhando por culpa dele, mas sim por causa que o Higuruma finalmente foi dessa para melhor. Literalmente assim, o Higuruma não conseguiu tancar ali as habilidades do Sukuna e assim a habilidade, a espada executora, ela desaparece na mão do Itadori no momento em que ele iria dar o golpe final. No momento em que ele está fazendo a curva para dar o golpe final, como a gente observa no capítulo passado, a espada desaparece, né? E se a gente estava apostando que o Sukuna fosse desviar, igual o Toji fez juntamente com o Megumi lá em Shibuya, não foi nem o caso. Não aconteceu nem isso. E aí, tem uma troca de golpes entre o Itadori e o Sukuna de uma forma muito rápida. O Sukuna vem ali com 2 golpes seguidos relacionados aos seus braços esquerdos. O Itadori tenta defender, mas ele é arremessado pro chão. E aí ele tá no chão. Quando ele vai tentar se levantar, o Sukuna já vem com 2 cortes pra cima dele de uma forma inacreditável. E a gente já consegue ver o Itadori sendo arremessado ainda mais pra longe e o Sukuna olhando assim pra sua mão. E assim ele chega à conclusão de que, embora o Higuruma tenha morrido, ele levou embora a Kamutoki. Então, basicamente, o Higuruma ele serviu para tirar a Kamutoki do Sukuna. O que já faz até um pouco de sentido, já que o Gojo levou a expansão de domínio, o Higuruma leva a Kamutoki. O que os personagens estão fazendo é nerfar de pouco em pouco a situação do Sukuna. Yo, Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 248 do mangá Jujutsu Kaisen. Assim como os feitos desse capítulo te deixarão empolgados pra caramba, se liga no que a manual tem de fascinante no universo capilar para você. Em 2024, estamos de volta com aquelas promessas de ano novo, não é mesmo? E olha só, saúde e autoestima estão no topo da lista de muita gente, e eu acredito que esteja na sua também. Então, que tal começar essa caminhada agora, em vez de ficar encarando essa sua lista de metas de janeiro até o final do ano? A manual tá aqui para fazer isso acontecer. Quando se trata da luta contra a calvície, sabemos que a autoconfiança sempre fica em jogo. Dessa forma, apresentamos a vocês a solução. Tratamentos personalizados e prescritos por médicos, adequados tanto para casos iniciais quanto para os mais avançados. E o melhor, acompanhamento clínico ilimitado sem custos extras. Convidamos os homens a descobrirem a manual e a preencherem um questionário online. Explorem as recomendações personalizadas para seu caso, visando um tratamento adequado com resultados visíveis em um intervalo de 4 a 6 meses. E agora a cereja do bolo que deixará até mesmo o Rei das Maldições espantado. Seu cupom exclusivo que te oferece 40% de desconto, frete grátis e uma entrega discreta por todo o Brasil. Uma promoção imperdível, válida por tempo limitado. Não perca a oportunidade de iniciar o tratamento agora e transformar suas metas em realidade com o cupom GeekBrasil40. Adquira através do site, no primeiro comentário fixado e também na descrição. E conquiste uma nova versão de você mesmo com a manual. Mas a gente então tem a primeira revelação de que o mundo, meus amigos, de que vencemos, de que as coisas podem mudar, de que Itadori pode ser o protagonista, porque o menino está curando o seu estômago. Que o estômago, Sukuna mesmo fala que o estômago do pirralho já está totalmente curado dos 2 cortes que ele fez. Isso é inacreditável. A gente volta então com o Kirara e o Wiwi e eles estão recuperando o corpo do Higuruma. E assim, o personagem, o Wiwi, ele tá já lá para colocar
aquele pano branco por cima do personagem para poder teleportar para longe, teleportar até o lugar aonde eles estão recuperando os corpos ou coisa do tipo. O Sukuna mesmo fala que ele já sabia disso porque ele já tinha uma desconfiança de que aquele garoto, ele tá falando do Iwi, ele tem uma técnica amaldiçoada de teletransporte. Mas por algum motivo, por alguma ideia, o próprio Gege, ele tá escondendo, ele tá ocultando o funcionamento do porquê que a técnica do Iwi funciona dessa forma. E aí, meus amigos, rufem os tambores da esperança, porque o Sukuna fala que a razão pela qual o cadáver de Satoru Gojo desapareceu é por causa do Iwi. O Iwi e a Kirara acabam criando ali um campo, né? Porque a Kirara tem aquela técnica dela do Cruzeiro do Sul. Então, provavelmente, quando ela ativa a técnica do Cruzeiro do Sul, ninguém consegue chegar perto dela. E assim, o Iwi vem e consegue teletransportar a pessoa para outro lugar. Então, pra quem tinha, né, na verdade, meia esperança ou nenhuma esperança, agora pode ter meia esperança pelo retorno de Satoru Gojo. E assim, o Sukuna começa a explicar que os feiticeiros estão levando os que estão feridos para a mulher que pode usar a técnica reversa da maldição. Então o Sukuna, ele tem tudo isso, todas as informações por causa do tempo que viveu na mente do próprio Itadori. A mente ali do nosso protagonista. Mas o Sukuna fala o seguinte: não, geralmente a eficiência de curar os outros é menos da metade quando se cura a si mesmo. Então tem alguma coisa acontecendo na qual os personagens estão se reunindo para poder curar a forma e também criar um aspecto para trazer o Satoru Gojo de volta. Bom, como eu falei para vocês, eu já expliquei para vocês em alguns vídeos aqui do canal, o retorno do professor depende só do roteiro. E isso é basicamente um ponto de que não só depende da Shoko, mas depende da Shoko, do Yuta e também do Gojo, que estava com a energia reversa ativa e no talo para poder retornar. E assim o Sukuna explica que, primeiro de tudo, a técnica reversa da maldição, da forma como a Shoko utiliza, não é tão poderosa quanto a dele e também do Satoru Gojo. Isso porque ele não conhece a técnica do Hakari, né? Ele nunca viu a técnica, o funcionamento da expansão de domínio do Hakari. E assim nós observamos... finalmente! Finalmente nosso menino Yuji aprendeu a usar a técnica amaldiçoada reversa. Cara, parece até aquela música do Ayrton Senna. Porque, cara, é inacreditável que o nosso menino Yuji teve aquele pinguinho de protagonismo. E ele está olhando, encarando o Sukuna e já está com seu corpo totalmente curado. Então o Sukuna, ele cruza os braços na frente do Itadori e fica meio parado. Ele já entende que o Itadori, ele não apenas melhorou o seu corpo, mas também através da energia amaldiçoada. E aí ele entende que o seu prato principal será o Yuta. Ele fala sobre a criança com a possessão espiritual, que é a Rika. E o Sukuna parece que ele pode dizer que sim, que ele possa aproveitar um pouco mais, né? Mas ele acaba ficando chateado e ele se questiona por que ele tá chateado. Cara, muito bom isso, cara. Ele ficar de braços cruzados, assim, e a posição dele é muito boa, porque ele está com os dois braços cruzados no peito e os outros dois braços estão na cintura. E mostra realmente como ele está chateado. E aí, quando a gente começa a observar a função do Sukuna, dele pensar sobre tudo aquilo que ele achava que ele já tinha como convicção, ele vai pensando um pouco mais sobre a situação que vai ficando espaçada. Ele pensa que está deprimido, porque aquele feiticeiro morreu, né? Ele se indaga ali se ele está deprimido, ele nunca pensou em ficar satisfeito com os outros, e basicamente ele acha
que o Higuruma poderia ter rendido mais. E aí ele pensa na frase que ele disse ali pro Kashimo e vai trocando paralelo. São quadros excelentes que o Gege vai colocando durante o capítulo, que quando ele quer comer, ele come. Se está lhe incomodando, ele lhe mata. E isso, se é divertido, ele acaba brincando. Então o Sukuna ele começa a pensar nessas formas e nesses pensamentos. E é perfeito ali para preencher o tédio até que ele morra. E é basicamente ali que todo mundo para o Sukuna é um quebra-cabeça, uma brincadeira, uma forma definitiva como ele criou ali os aspectos dos seres humanos para conseguir viver. Que todo mundo tem uma certa serventia para ele e é um ponto de que ele utiliza tudo e a todos para continuar se divertindo. E aí que ele começa a pensar, né, sobre o seu confronto, o seu duelo contra o Hyuga. Muito legal que nós temos um quadro do Hyuga e também do Sukuna daquela época como Itadori contra a sua atual do Gege. E aí ele fica se questionando sobre o que faltou relacionado a isso, sobre essa sede de reconhecer o ideal. E aí que ele basicamente diz que ele só viveu na sua extensão, que é ser incomensurável, e isso é problema dos outros. E ele nunca havia pensado nisso, de que um ideal, um desejo mais do que sua vida, maior do que sua vida, e a forma de como todos se reuniram para matá-lo. E que isso é o ideal que todos têm agora. O ideal que reuniu todo mundo, que fortaleceu através das suas habilidades, dos seus poderes e relacionados à maldição. O que fez com que o Sukuna ficasse impressionado com as ações dos feiticeiros, mas ao mesmo tempo um pouco entediado com a forma como ele estava ficando chateado com essa situação. Então ele acaba pensando de que ele está ficando chateado porque ele viu pessoas morrerem, ele acabou visualizando pessoas morrerem para realizar um ideal. E ele está realmente muito chateado porque esses ideais não estão sendo cumpridos e eles não estão ficando em seu total potencial, porque eles estão preferindo morrer do que alcançar o seu potencial por causa do que o Itadori fez. E ele fica se questionando se ele mudou depois de 1000 anos. E porque há 1000 anos, os adversários na qual ele lutou foram outros. Foram adversários na qual não havia realmente esse apontamento na situação na qual o Itadori estava. E é nesse momento, meus amigos, que o Sukuna está reconhecendo o Itadori como a principal cola que fez com que os feiticeiros se unissem para lutar contra ele e pudesse evoluir. E ele continua dizendo num monólogo gigante de que aqueles outros, a razão e o ideal, foram apenas as últimas palavras adicionais, da qual eu não posso saber a verdade. E deveria ter havido impostores, alguns poderiam estar apenas concentrados em si mesmos, mas dessa vez é diferente. Nossa alma coexistiu no mesmo corpo. Eu conheço esse cara, ele tá falando do Itadori. Não importa quantas vezes sua alma se quebre, ela se conserta. Ele tem o ideal, que é a infatigabilidade. Caraca. Ele não se cansa, ele não para. O Itadori é aquela coisa que continua em frente, não importa quantas vezes ele seja massacrado. E é muito legal ver isso, cara, porque o Sukuna, ele fala que na Era Heian, os feiticeiros, eles se sobrepunham, eles colocavam seus ideais um por cima do outro, acabavam tendo essa atrapalhada de situações e pelo jeito o Sukuna vinha e atropelava geral por causa dessa falta de compatibilidade entre os feiticeiros na Era Heian. Mas nessa época não, nessa época os feiticeiros têm o Itadori e eles confiam no Itadori, eles passam a confiar no Itadori, eles passam a confiar os seus ideais no garoto para poder seguir em frente. E nós temos um quadro muito legal, cara, agora definitivamente confirmando o Itadori como o irmão do Sukuna. Na lenda de Ryomen Sukuna, se vocês não sabem, o Sukuna ele tem uma parte que é totalmente boa e nós temos a parte que é totalmente mal. E o Sukuna da lenda, ele tem um corpo na qual habita um gêmeo siamês, né? Tem ali um lado do rosto e o outro lado do rosto. E da mesma forma como o Gege faz com esse quadro de um jeito muito
legal. Sukuna então encara ali o Itadori e ele fala que ele reconhece que o idiota, que é muito mais fraco do que só ali de uma forma de igualar suas habilidades, tem realmente o seu ideal em seus aspectos. E isso está lhe incomodando pra caramba. Assim, fala que isso é o significado da sua vida, portanto, ele não estava relacionado ao ideal, de a forma como um ser humano poderia viver, como um ser humano pode realmente causar tanto ódio na vida dele por causa disso. E nós então observamos que não se pode viver apenas de coincidência. Mais uma vez, definitivamente, ele escolhe destruir o ideal de Yuji Itadori. E é nesse momento que o Sukuna já estava esperando algo realmente que fosse acontecer. Ele só estava aguardando este exato momento, por isso que ele não lutou, por isso que ele pausou a luta. E assim, uma luz em cima dele começa a brilhar. E nós então observamos a chegada do Kogane e a aproximação do Kusakabe e também do Ino. Uma grande luz acaba acontecendo, né? Acaba brilhando, o que acaba surpreendendo ali o Kusakabe. E o Kogane explica que uma regra nova foi adicionada ao jogo do abate, que Fushiguro Megumi, que é o Sukuna, né? Então, como nós sabemos, por mais que a encarnação tenha rolado, o Megumi ainda está vivo. Agora ele terá autoridade para ativar a fusão extrema entre humanos e Tengen. E assim o Kusakabe tem o entendimento de que o Yuta havia conseguido derrotar o Kenjaku. Aparece um negócio brilhando na frente do Sukuna, né, que a qual ele manda pra dentro, ele devora pra dentro, provavelmente, talvez seja o Tengen. E aí o Kusakabe fala, né, começa a questionar se aquilo era o seguro do Kenjaku, né, se ele morresse, passasse isso pra outra pessoa. E provavelmente a emboscada do Okutsu havia sido um sucesso e o plano reserva havia sido ativado. O Sukuna, através ali dos pensamentos do Kusakabe, ele não é um tipo de cara que quer extinguir os humanos. E assim ele achou que era bem melhor que o Kenjaku para tomar essa decisão final, porque ele não parece querer fazer um terrorismo amaldiçoado só por curiosidade. Então, o Kusakabe não estava realmente pensando que o Sukuna poderia avançar com isso por causa das habilidades que poderia rolar. De quem é este ser misterioso que pode surgir através da fusão dos seres humanos e também de Tengen. E aí o Kusakabe começa a concluir que mesmo se perderem para o Sukuna, se derrotarmos o Kenjaku, é horrível a situação. E ele estava pensando que tinha que viver em um país com feras. Mas isso é algo totalmente fora do controle, o que deixa o Ino até mesmo surpreendido com essas caras e bocas que o Kusakabe está fazendo. E aí o Sukuna então começa a explicar o que ele vai fazer agora. Que primeiro ele vai matar todos ali que estão na batalha, tanto que sobreviveram, né? O Ino, o Chozo, não sei se o Chozo está vivo ainda, até agora não apareceu, mas ele vai matar os três ali, tanto o Itadori, quanto também o Ino e também o Kusakabe. Depois disso ele vai matar todos os jogadores do jogo do abate e dependendo do resultado entre Tengen e também os corpos dos humanos não xamãs, ele vai brincar com aquele Tengen também. Ele vai querer brincar com essa situação e assim ele vai andando pra cima do Itadori, mas é nesse momento que o Yuta Okutsu chega para acabar com o Sukuna. Ele chega ali para acabar com o Sukuna, mas o Sukuna é mais rápido, né? O Sukuna é mais rápido, ele não é o Kenjaku. Ele não é o Kenjaku ali, o Sukuna, ele consegue desviar, sair dali no meio dessa bagunça. E se não bastasse um protagonista agora para derrotar o Rei das Maldições, agora nós teremos 2 protagonistas para derrotar o Sukuna. E o Yuta então chega pedindo desculpa, dizendo que está atrasado para lutar contra o Rei das Maldições. O Yuta vai para cima ali do Sukuna, mas logo de cara já é parado, já tem um confronto e o Sukuna fala para ele não se esqueça de lutar e resistir, porque se você não matar, se o Yuta não matar ele, todos aqueles na qual ele quer proteger vão morrer. E ele acaba dizendo isso e de repente da cara do Sukuna surge
Rika. A Rika, a rainha das maldições, aparece sendo invocado pelo Sukuna em sua forma gigantesca, em sua forma total, e começa a pressionar o Sukuna para baixo como se quisesse lhe esmagar, como se quisesse realmente acabar com o rei das maldições. E aí o Sukuna, ele dá risada e fala: aqui está a rainha. Ih, caraca. Eu não sei se eu fico preocupado, eu não sei se eu fico feliz pela chegada do Yuta, mas agora nós temos a rainha das maldições versus o rei das maldições. E o editor mostra a mensagem clara para nós sobre quem sentará no trono será decidido a partir de agora. Bom, definitivamente eu acho que a gente pode começar aí nos próximos capítulos uma reta final para Jujutsu Kaisen. Se for realmente anunciado uma próxima saga, uma última saga nos próximos capítulos, eu não me surpreenderia, porque o Gege mesmo já havia anunciado que pretende terminar o mangá esse ano, né, que seja ali a última festa da Jump através ali do ano de 2023, 2024. Então, se nós temos já o Yuta chegando para o confronto final, o Itadori com energia reversa e tudo que apareceu neste capítulo, então para mim já denota que Jujutsu Kaisen está caminhando para sua reta final. Esse é um contexto bem bacana para a gente discutir aqui, ficar observando sobre essa apresentação na qual o Jujutsu pode fazer nos próximos capítulos e como esse confronto perfeito e frenético pode embasar ainda mais ideias e teorias. Infelizmente, a gente vai ficar sem Jujutsu mais uma semana porque temos pausa no próximo capítulo, mas o próximo capítulo é o capítulo que o editor falou, é o capítulo na qual o editor disse que alguma coisa muito estrondosa vai rolar. E aí, o que vocês acham? Vocês acreditam que o Sukuna vai comer alguém em tela? Vocês acham que essa pessoa é o Yuta? Vocês acham que essa pessoa é o Ino? É o Kusakabe? É o Itadori? Não sei, né? Jujutsu Kaisen, você pode esperar de tudo. Ou 249 será o retorno de Satoru Gojo para marcar a batalha final entre Sukuna versus Gojo, Itadori e Yuta. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários pra gente discutir ainda mais.